Bom, pessoal, então falar sobre os layouts do Java, né? Então nós temos esses modelos de layouts aqui, né? Border layout, box layout, todos esses que estão aqui. Então eu consigo definir e trabalhar com qualquer um desses modelos. Mas qual que é a vantagem? No nosso código a gente utilizou set bounds, dá trabalho, muito trabalho ficar manipulando os componentes um a um, né? E o layout facilita o desenvolvimento, além de também trazer a responsabilidade na nossa aplicação. Então fica todos os componentes ficam responsíveis, né? Então aqui eu tenho alguns modelos, né? No próprio site da Oracle tem esse material também no slide, tá? Então primeiro modelo, a gente tem um border layout, eu consigo organizar no formato que está o desenho aqui, então o início da página, começo da linha, fim da linha, o centro, tá? Esse geralmente é o mais comum que a gente encontra no sistema, geralmente aqui a gente traz os títulos, né? Aqui geralmente pode ser um menu, aqui ou aqui no outro lado, né? E no centro sempre os dados mesmo, os campos de leitura, né? E embaixo alguma informação, né? Que é o rodapé. Box layout ele vai ser nesse formato aqui, né? Card layout ele dá um pouquinho mais de trabalho de se organizar, mas a ideia é algo bem parecido com o que está aqui. Flow Layout, ele vai tentar colocar um do lado do outro. Se eu diminuir essa tela, ele vai pular para baixo. Gridback Layout é um modelo parecido com o nosso primeiro modelo aqui, só que a diferença é que ele vai fazer um conjunto de grid, né? Então aqui em cima vai ser uma grid, no centro outra e aqui embaixo outra, tá? E daí eu tenho o grid layout que eu falei ali de cima, né? Que o outro seria um conjunto, né? Esse aqui seria um modelo de grid, né? Eu posso definir a quantidade de linhas de coluna, ficaria quase como se fosse uma matriz, tá? O grupo layout eu posso fazer um agrupamento. Ele é bem trabalhoso de se fazer também, tá? Depois a gente vê. E o Spring Layout, que ele é bem parecido com o Flow Layout, tá? Então, é esses acho que 7 layouts que eu tenho aqui que são possíveis de trabalhar com Java na interface Swing, tá? Então vou começar a mostrar aqui para vocês. Eu vou criar uma tela nova, tá? Essa tela nova vai ser a nossa, vou colocar como principal frame, tá? Então esse principal frame vai ser nossa tela gráfica. Eu tenho outro principal aqui, né, que seria só a main, né, que é aquele primeiro exemplo. Então aqui isso vai virar uma tela frame, né? Para virar a tela a gente viu que eu tenho que herdar o JFrame, né? Então herdo o JFrame, isso virou uma tela. E daí eu crio um construtor. Nesse construtor vou utilizar o título da aba, eu posso fazer isso através do setTitle, tá? E colocar o título da aba, que é esse título que está aqui igual daqui, ó, primeira NetBeans, tá? Ou posso utilizar o super, dá o mesmo efeito, tá? Então posso usar o super que ele vai fazer o mesmo efeito. Tá bom? Esse daqui, qualquer um que eu utilizar, vai ser o título. Diferença é que o super tem que ser a primeira linha. O super nunca pode ser a segunda linha, tá bom? Vamos lá. Começar aqui com set size 800 por 600. Um modo de fechamento, né? Tá? E daí aqui em cima eu vou já colocar o layout que eu quero. Então o primeiro que eu vou trabalhar é o set layout. Vou colocar aqui que eu vou trabalhar com border layout. Todos vai ser a mesma maneira. Sempre eu vou fazer esse new e escolher o layout. Esse é o border. Se fosse utilizar o flow layout, eu ia utilizar assim, tá? Mesma coisa. Se fosse utilizar
O group layout também ia ser assim, né? O grid back, qualquer um deles. O spring também, tá? Então qualquer um que eu fosse utilizar. Então vou utilizar o border layout, tá? Então eu vou criar 3 painéis. Não, criar 3 botões só pra gente ver aqui. JButton B1 recebe new JButton. Vou colocar aqui esse JButton, ele vai ser o meu primeiro. Segundo JButton. Tá? E o terceiro JButton. Criar mais um aqui. 4 JButton. Beleza. Então, como que eu vou adicionar agora? Como eu estou trabalhando com layout, eu dispenso aquela ideia de você colocar o set bounds. Aqui eu já posso colocar direto aqui, b1.addb1, né? addb1, ele vai ser adicionado, tá? addb2, 3 e assim por diante. Vou criar uma main aqui para a gente ver o resultado, tá? Então, por static void main, new principal frame, set visible true. Então, vou executar esse código aqui. Ele ficou dessa forma, ele adicionou, mas colocou um em cima do outro, né? Como se fosse o absoluto, por mais que eu define o border. Por quê? Para cada border layout eu tenho que definir onde que eu quero. Então, vou colocar aqui, ó, border layout ponto primeira linha. O início, né? Página início. Depois eu coloco um border layout. Border layout ponto primeira linha. Daí eu coloco um border layout no centro, só pra gente ver como que fica. Faltou a vírgula aqui. Center. E um border layout, foi 4 botões. Vou colocar aqui embaixo, né, no fim da página. Page end. Tá. Só pra gente ver como que ficou. Então, compilando isso aqui, ó que legal que eu tenho. Então eu consigo ver o tamanho mais ou menos que ficaria. Eu não coloquei o último aqui, né? Se fosse necessário, igual eu falei. Aqui geralmente a gente traz para trazer o título do que é. Se a gente olhar, aparecer o sistema aqui, que é o que o superpôs, né? Então é igual eu falei, se eu comentar aqui, vai, tanto um quanto outro vai ter o mesmo efeito. Aqui o rodapé, né? E aqui a parte, vamos dizer assim, a parte maior de espaço que eu tenho. Então por isso que eu falei que geralmente a gente traz os dados, tá? Esses tamanhos que estão aqui, eles pegaram o mínimo, né? Eu posso deixar eles maiores também, tá? Não significa que é só essa borda pequenininha, eu consigo puxar para baixo, tá bom? Então esse é o border layout.